Olá, amiguinhos! Que bom que você está aqui! Estamos indo bem, estou muito feliz por você estar comigo todos esses dias. Nesta leitura inspiradora dos capítulos 14 a 17 do livro de Josué, testemunharemos a incrível fé de Caleb, que, mesmo aos 85 anos, permanece firme em suas convicções e recebe a terra prometida por Deus. Também acompanharemos a distribuição das terras para as tribos de Israel, lembrando que Deus é fiel em cumprir suas promessas. Esses capítulos nos desafiam a confiar plenamente em Deus e a manter a perseverança em nossa caminhada de fé. Estamos confiando nas promessas de Deus, mesmo quando o tempo parece longo? Como podemos ter a fé e a coragem de Caleb em nossas batalhas diárias? E antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que Deus falou com você através dessa leitura, e se inscrever no canal para acompanhar essa jornada do devocional diário. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, e vamos juntos crescer na palavra de Deus. Prontos para começarmos? Vamos nessa! Josué capítulo 14. A divisão da terra de Canaã. Verso 1. São estas as terras que o povo de Israel recebeu em Canaã. Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, a divisão das terras das 9 tribos e meia foi feita por sorteio. Moisés tinha dado uma parte da terra às 2 tribos e meia que ficaram a leste do rio Jordão, mas os levitas não receberam terras. Os descendentes de José estavam divididos em 2 tribos, Manassés e Efraim. Não foi dado nenhum pedaço de terra aos levitas, mas eles tinham cidades para morar e também pastos para o seu gado e os seus rebanhos. Verso 5. O povo de Israel dividiu a terra como o Senhor havia ordenado a Moisés. Josué dá Hebrom a Caleb. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Caleb, filho de Jefoné, do povo quenezeu, disse a Josué: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de você e de mim. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espionar a terra. E eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam o medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor, meu Deus. Naquele dia Moisés me fez a seguinte promessa: Caleb, você obedeceu fielmente ao Senhor, meu Deus. Por isso fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. Verso 10. E Caleb continuou: Agora veja. Faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto, e o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim. Estou com 85 anos e me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Então Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom para ser sua propriedade. Até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Jefoné, do povo quenezeu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Verso 15. Antes disso Hebrom era chamada de Kiriat Arba. Arba havia sido o maior dos anaquins. Então houve paz na terra. Josué capítulo 15. As terras da tribo de Judá. Verso 1. As famílias da tribo de Judá receberam uma parte da terra com os seguintes limites: ao sul as terras iam até a divisa de Edom e até o deserto de Zin. Começavam bem no sul do Mar Morto e iam em direção ao sul, desde a subida de Acrabim até chegar a Zin. Partindo da região sul, a divisa subia a Cádiz Barneia, passava por Esrom, ia até Adar e rodeava a Carca. Continuava até Asmon e seguia o ribeirão, na divisa do Egito, até o mar Mediterrâneo, onde terminava. Estas eram as divisas da tribo de Judá, ao sul. Verso 5. A leste a divisa era o Mar Morto, até o ponto onde o rio Jordão desemboca. Ao norte a divisa começava ali,
Seguia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá. Daí subia até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Depois, começando no Vale da Desgraça, ia até Debir e voltava para o norte na direção de Gilgal, que fica em frente da subida de Adumim, no sul do vale. Em seguida continuava até as fontes de Semes e depois até a fonte de Rogel. Daí atravessava o vale de Ben-Hinom, no sul da montanha dos Jebuseus, onde fica a cidade de Jerusalém. Depois a divisa seguia até o alto da montanha que fica em frente do vale de Hinom, no lado oeste, no fim do Vale dos Gigantes, ao norte. Partindo do alto da montanha, ia até as fontes de Nefto e daí até as cidades vizinhas do Monte Efron. Aí voltava na direção de Baalá, ou Kiriat Jearim. Verso 10. E rodeava Baalá pelo oeste até o Monte Seir. Então passava pelo lado norte do Monte Jearim, ou Quesalon, descia até Bet-Semes e ia além de Timna. Daí a divisa seguia pelas subidas das montanhas ao norte de Ecrom, voltava até Siqueron, passava o Monte Baalá, saindo em Jamne e terminando no Mar Mediterrâneo. A oeste a divisa era o litoral do Mar Mediterrâneo. Estas eram as divisas da terra das famílias da tribo de Judá. Caleb conquista Hebron e Debir. Como o Senhor havia ordenado a Josué, uma parte da terra do povo de Judá foi dada a Caleb, filho de Jefoné. Josué lhe deu Hebron, que era a cidade de Arba, o pai de Anak. Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, isto é, Sesai, Aimã e Talmai. Verso 15. De lá foi atacar o povo que vivia em Debir, cidade que antes se chamava Kiriat Sefer. Caleb disse: Eu darei minha filha Aques em casamento ao homem que conseguir conquistar a cidade de Kiriat Sefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão de Caleb. Então Caleb lhe deu sua filha Aques em casamento. Quando Aquisa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Aquisa foi para o lugar onde Caleb estava, e, quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: O que é que você quer? Eu quero um presente. Respondeu ela: Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. As cidades da tribo de Judá. Verso 20. As terras que as famílias da tribo de Judá receberam como sua propriedade são citadas em seguida. Bem no sul, perto da divisa de Edom, elas receberam as cidades de Cabzel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zif, Telém, Bealote, Razor Adata, Queriote Esrom, ou Razor, Amã, Sema, Molada, Azargada, Esmon, Bet-Palete, Azar-Sual, Berseba, Bisiotia, Baalá, Iim, Ezem, Eltolade, Quesil, Orma, Ziklag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, En e Rimon. Ao todo 29 cidades, mais os povoados vizinhos. Verso 33. As cidades na planície foram Estaol, Lorá, Asnate, Ranoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulã, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gedera e Gederotaim. Ao todo 14 cidades, mais os povoados vizinhos. Também receberam as cidades de Zenã, Adasa, Migdal-Gade, Dilian, Mispa, Jocteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabom, Laamas, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naama e Maquedá. Ao todo 16 cidades, mais os povoados vizinhos. As famílias de Judá também receberam Libna, Éter, Azã, Ifta, Asnate, Nezib, Keila, Aquzib e Maressa. Ao todo 9 cidades, mais os povoados vizinhos. Verso 45. Receberam ainda Ecrom com os seus povoados e aldeias e todas as cidades e povoados perto de Asdod, desde Ecrom até o mar Mediterrâneo. Receberam as cidades de Asdod e Gaza, com os seus povoados e aldeias, que iam até o ribeirão na divisa do Egito e até o litoral do mar Mediterrâneo. Na região montanhosa, as cidades de Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat-Sanã, ou Debir, Anabe, Estemoa, Anim, Gozém, Olom e Gilo. Ao todo 11 cidades, mais os povoados vizinhos.
As famílias de Judá também receberam Árabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Kiriat Arba, ou Hebron e Zior. Ao todo 9 cidades, mais os povoados vizinhos. Verso 55. Receberam as cidades de Maom, Carmelo, Zif, Jotá, Jezeel, Jocdeão, Ranoa, 57 Caim, Gibeá e Timna. Ao todo 10 cidades, mais os povoados vizinhos. Receberam ainda Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eltecom. Ao todo 6 cidades, mais os povoados vizinhos. 60 verso. Receberam também Kiriat Baal, ou Kiriat Jearim, e Rabá, e 2 cidades, mais os povoados vizinhos. No deserto, Bet-Arabá, Midim, Secaca, 62 Nibsan, a cidade do Saua e a fonte de Gedi. Ao todo 6 cidades, mais os povoados vizinhos. Mas o povo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém, até hoje eles moram ali com o povo de Judá. Josué capítulo 16. As terras das tribos de Efraim e de Manassés do oeste. Verso 1. As terras que foram dadas aos descendentes de José iam desde o rio Jordão, perto da cidade de Jericó, até o deserto. De Jericó elas continuavam pela região montanhosa até a cidade de Betel. De Betel a divisa ia até a cidade de Luz, chegando a Atarote, onde viviam os arquitas. Daí seguia para o oeste, na divisa com os jafletitas, até a região de Bet-Horon de Baixo. Então ia até Gezer e terminava no mar Mediterrâneo. As tribos de Manassés e Efraim, descendentes de José, receberam essas terras como sua propriedade. As terras da tribo de Efraim. Verso 5. As terras das famílias da tribo de Efraim são citadas em seguida. A sua divisa a leste era a cidade de Atarote Adar, até Bet-Horon de cima. Dali ia até o mar Mediterrâneo. Micmeta ficava ao norte. A leste a divisa voltava até a cidade de Tanat-Siló e passava além dela, a leste, indo até Janoa. Daí descia até as cidades de Atarote e Naarate. Chegava até Jericó e terminava no rio Jordão. Para o oeste a divisa ia da cidade de Tapua ao riacho de Caná e terminava no mar Mediterrâneo. Estas foram as terras dadas às famílias da tribo de Efraim para serem propriedade delas. A tribo de Efraim também recebeu alguns povoados e aldeias que estavam dentro das terras da tribo de Manassés. Verso 10. Porém os cananeus que viviam em Gezer não foram expulsos. Eles continuam a viver no meio dos efraimitas até hoje, mas são obrigados a trabalhar como escravos. Josué capítulo 17. As terras da tribo de Manassés do oeste. Verso 1. Uma parte da terra foi dada à tribo de Manassés, por ser ele o filho mais velho de José. Maquir, pai de Gileade, era o filho mais velho de Manassés e era soldado. Ele recebeu as regiões de Gileade e de Bazã. As outras famílias da tribo de Manassés também receberam terras. Foram as famílias de Abiezer, Eleque, Aciel, Siquém, Éfer e Semida. Estes eram filhos de Manassés, que era filho de José. Zelofiade era filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir e trineto de Manassés. Zelofiade não tinha filhos, só filhas. Os nomes delas eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas foram falar com o sacerdote Eleazar, com Josué e com os líderes e disseram: O Senhor Deus ordenou que Moisés desse não só aos nossos parentes do sexo masculino, mas também a nós uma parte da terra para ser nossa propriedade. E, como o Senhor havia mandado, elas também receberam terras para serem sua propriedade. Verso 5. Assim Manassés recebeu a região de Gileade e Bazã, no lado leste do rio Jordão, e recebeu também 10 partes no lado oeste. Isso porque tanto as suas filhas como os seus filhos receberam terras. A região de Gileade foi dada aos outros descendentes de Manassés. As terras da tribo de Manassés iam desde as terras da tribo de Asser até a cidade de Micmeta, a leste de Siquém. A divisa dessas terras ia para o sul até onde morava o povo de Tapua. A terra de Tapua pertencia à tribo de Manassés, mas a cidade de Tapua, na divisa, era dos descendentes de Efraim.
De Itapu a divisa descia até o ribeirão de Canaã. As cidades ao sul do ribeirão eram da tribo de Efraim, embora estivessem entre as cidades dos descendentes de Manassés. A divisa das terras de Manassés continuava pelo lado norte do ribeirão e terminava no mar Mediterrâneo. Verso 10. A tribo de Efraim ficava no sul, e a de Manassés, no norte, indo as suas terras até o mar Mediterrâneo. As terras da tribo de Manassés iam até as de Asser, no norte, e até as de Sacar, no leste. Nas terras das tribos de Sacar e de Asser, a cidade de Bet-San e os povoados vizinhos eram da tribo de Manassés. Também faziam parte da tribo de Manassés os moradores de Blião e as cidades de Dor, no litoral, Endor, Taanaque, Megido e os povoados vizinhos. Mas o povo de Manassés não conseguiu expulsar os moradores dessas cidades, e por isso os cananeus continuaram a morar nelas. E, mesmo quando os israelitas se tornaram fortes, não expulsaram todos os cananeus, mas os obrigaram a trabalhar para eles. As tribos de Efraim e de Manassés do oeste pedem mais terras. As famílias das tribos de José disseram a Josué: Por que é que você nos deu só uma parte da terra para ser nossa propriedade? Nós somos muitos porque o Senhor nos tem abençoado. Verso 15. Josué respondeu: Se vocês são muitos, e a região montanhosa de Efraim é pequena demais para vocês, então tomem uma parte da terra dos perizeus e dos refães, na floresta, e limpem o terreno. Eles disseram: A região montanhosa não dá para nós. E além disso os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que moram na cidade de Bet-San e nos povoados vizinhos como os do vale de Jezeel. Então Josué disse aos descendentes de Efraim e de Manassés: De fato, vocês são muitos e muito fortes. Vocês não terão só uma parte. A região montanhosa será de vocês. Embora seja uma floresta, vocês limparão o terreno e ficarão com ele de ponta a ponta. Pois vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Hoje lemos mais alguns capítulos do livro de Josué. E foi muito bom estar aqui com vocês. Agora quero orar com você. Coloque a mão no seu coração e repita comigo: Meu Deus, eu te louvo. Porque o Senhor tem sido a minha força. E nos momentos difíceis, o Senhor me diz para ser forte e corajoso. E logo me lembro que és o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso. E sei que em Ti eu sou mais que vencedor. Obrigado por me amar e cuidar de mim. Te louvo e te agradeço. E a Ti, Jesus, dedicarei todos os meus dias. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã te aguardo para mais um devocional.